Olá! Neste nosso vídeo estaremos lidando com dois outros phrasal verbs que são muito comuns na vida real em inglês, que é o turn down e igualmente o break up, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, o verbo frasal to turn down tem vários significados. Aqui então, começando pelo primeiro. O abaixar a intensidade de uma máquina, por exemplo, um forno, um rádio, uma TV, para que produza menos calor, som, etc. Ou seja, é o oposto de aumentar. Então, vamos ver aqui o exemplo. Can you turn down the TV? I'm trying to study. Ou seja, você pode abaixar a TV? Eu estou tentando estudar. E o outro exemplo. I will turn down the heater. It's too hot in the room. Ou seja, está muito, ou melhor, eu vou abaixar o aquecedor, ou vou diminuir a intensidade do aquecedor. Está muito quente no quarto. Perfeito, ou seja, você tem o turn down significando, em um primeiro contexto, como vimos aqui, a ideia de abaixar a intensidade de algo, tudo bem? Continuando. Temos o turn down também significando uma oferta, ou mais precisamente o recusar de uma oferta. Então, vejamos este exemplo. Anne offered Peter the job, but he turned it down. Ou seja, Anne ofereceu a Peter o trabalho, mas ele o recusou. Perfeito, então, turned it, o job, down. Tudo bem? Ou seja, recusar algo expressa essa ideia, expressado pela ideia do phrasal verb ou frase verbal turned down. Continuando. Também turn down pode significar recusar a oferta de casamento de alguém. Ou seja, alguém se propôs em casamento para nós, ou até mesmo se propôs em namoro e negamos. Dizemos não. E aí temos este exemplo. We were shocked to hear that Lily turned him down. Ou seja, nós estávamos chocados, ou ficamos chocados em escutar ou descobrir que Lily o rejeitou, que Lily negou se casar com ele. Tudo bem? Turned him, ele, quem propôs a Lily, down. Igualmente, temos o contexto econômico aqui existindo quando estamos falando do termo turn down. E isto vem pelo fato de que turn down passa essa ideia de diminuição de intensidade, correto? Pois então, temos a questão de atividade econômica que também pode ser expressada através dele. Então, vejamos. If the economy turns down, isso significa que o nível de atividade econômica cai e, por consequência, as empresas tornam-se menos lucrativas, o emprego diminui e assim por diante. Então, vejamos este exemplo. After the crisis in 2008, the economy has turned down. Ou seja, depois da crise de 2008, a economia diminuiu a sua intensidade, a economia caiu. Então, turn down também pode ser utilizado no contexto de economy, tudo bem? Agora, temos um outro phrasal verb, o segundo do nosso foco aqui, que é o break up. Então, qual é o primeiro contexto em que o break up é usado? Break up é usado quando nós estamos expressando a ideia de quebrar algo em muitos pequenos pedaços. Então vejamos esta ideia. The vase just the vase just broke up in my hands. Ou seja, o vaso simplesmente quebrou nas minhas mãos. Aqui então temos a descrição de que o vaso quebrou em muitos pedaços da minha mão. Tudo bem? Perfeito. Igualmente, broke up tem o significado, ou break up tem o significado de separar algo em partes menores. Não necessariamente quebrar. Muito importante compreendermos isso. Ao mesmo tempo que break up passa essa ideia de ruptura, nem sempre. Tudo bem? Nem sempre é uma ruptura, ao menos literal. Vejamos este exemplo. I think that their intention is to break up our company into several smaller ones. Ou seja, eu acho que a intenção deles é quebrar a nossa empresa em várias outras menores. Então, definitivamente aqui, você tem a questão de separação sendo utilizada para expressar essa ideia de break up. Igualmente, break up expressa a ideia de uma briga sendo separada. Então, vejamos este exemplo. Their mom was the one to break up fights. Ou seja, a mãe deles era quem apartava brigas. Ou seja, tem aquela ideia de apartar uma altercação, uma altercation que seja físico. Tudo bem? Excelente. Igualmente, break up indica a ideia de pessoas saindo de um lugar onde estiveram se reunindo ou, num contexto mais também específico, protestando. Então vejamos aqui. Police broke up the demonstration.
Ou seja, a polícia basicamente acabou com o protesto. Este broke up, de fato, então passa aquela ideia de que as pessoas que estavam unidas para protestar foram separadas e, portanto, o protesto se dissipou. Tudo bem? Agora, temos o break up with, que é usado para estarmos expressando a ideia de separação de relacionamentos, casamentos ou simplesmente grupos de pessoas, indicando que essas pessoas que se separaram não mais convivem juntas. Então vejamos aqui este exemplo. I was so sad to hear that my favorite band broke up. I was so sad to hear that my favorite band broke up. Então definitivamente aqui temos uma circunstância onde que você tem um broke up sendo utilizado para indicar que eu estava tão triste que minha banda favorita terminou. Ou seja, eles se separaram, não mais convivem, não mais trabalham juntos. Os integrantes dessa banda. Outro exemplo. James broke up with Kate last year. Ou seja, James terminou com Kate no ano passado. James broke up with Kate last year. Definitivamente, então, aqui temos uma circunstância de separação em um relacionamento amoroso também, com um breakup, tudo bem? E somente lembrando, phrasal verbs são, na realidade, frases compostas por um verbo principal em conjunto com um advérbio ou preposição, ou ambos. Este exemplo aqui que nós trazemos aqui, break up with, é um verbo composto por outras coisas igualmente, uma frase verbal composta por outras palavras. E nem todas elas são verbos, como podemos ver. Normalmente, seu significado não é óbvio, tendo em vista os significados das palavras individuais que formam o verbo frasal, mas elas juntas formam uma terceira ideia, que no caso é uma ideia mais complexa, como vimos aqui. Ou seja, você tem essas palavras que individualmente têm um significado delas, mas quando juntadas, elas têm um outro significado que é mais complexo. E esta é a dinâmica de todo phrasal verb. Muito obrigado.